Boa noite, Hare Krishna, tudo bem, pessoal? Então, a pergunta de hoje é da Bindu Madhava de novo, né? De São Paulo. A Bindu pediu para falar um pouco mais sobre os 4 pilares do Dharma. Então, a gente sabe, né? Assim, segundo os Vedas, todo aspecto dessa criação material é personificado, né? Tipo assim, existe uma personalidade celestial, uma personalidade divina, por exemplo, que é responsável por administrar, né, assim, o clima, outro por administrar cada um dos planetas. A gente vai ver que os Vedas falam sobre isso, né, sobre esses semideuses que personificam os princípios dessa natureza material. E também tem o semideus que personifica o Dharma, né, Dharmaraja, o rei do Dharma. E como na hora da nossa morte, né, a gente assim reencarna para o nosso próximo nascimento, a gente aprender as lições que a gente não aprendeu nessa vida, né? O nosso próximo Dharma, o Dharma da nossa próxima vida vai estar diretamente ligado ao karma que a gente acumulou nessa vida. Então, o nosso próximo nascimento ele é totalmente calculado de acordo com o nosso karma que a gente acumulou, com o desempenho que a gente tem no caminho do Dharma. E por isso, Dharmaraja, esse semideus, né, que ele rege o Dharma, ele também é Yamaraja, o semideus que rege Yama, rege a morte, né? Então, esse semideus, Yamaraja ou Dharmaraja, ele às vezes assume a forma de um touro, né? E esse touro, obviamente, ele tem 4 patas, né? E tem uma história muito interessante, de que uma vez, assim, o rei Parikshit, que é neto de Arjuna, né, neto do guerreiro Arjuna, da Bhagavad Gita, esse rei Yudhishthira, esse rei Parikshit, ele estava dando uma volta pelo reino dele, que ele sempre fazia isso, para ver se não tinha algum problema acontecendo, se estava tudo certo. E aí, quando Dharmaraja passa num determinado local, ele vê que tem um homem que estava quebrando uma pata de um touro. E aí ele para e ele pune esse homem, só que ele descobre que esse homem e esse touro não eram um homem e um touro comuns. Que esse touro, na verdade, era Dharmaraja, era esse semideus do Dharma na forma do touro. E o homem que estava quebrando a pata dele, na verdade, é a personalidade da era de Kali, da era que nós estamos. Estava quebrando assim, a última pata do touro. O touro já estava com 3 patas quebradas e uma 4ª pata estava sendo quebrada também, né? Então, o rei, né, Parikshit, ele fala para a personalidade, né, de Kali, ele pune ela, fala, nossa, não podia estar fazendo isso, você sabe, né, que você não pode, é uma lei, assim, você não pode punir, você não pode fazer mal nenhum aos bovinos, né, e você está fazendo isso, então agora eu vou te castigar. E aí a personalidade da era de Kali fala assim com o rei Parikshit, olha, você é o rei, você tem que proteger todo mundo. Então você tem que até me proteger, porque o rei ele tem que proteger a todos, né? E aí o rei Parikshit fala, você tem razão. Então o que acontece é o seguinte, o que acontece é que eu vou te banir, eu vou te castigar, você não vai poder estar em mais nenhum lugar do meu reino, mas você vai poder estar em 4 lugares, né? Você vai poder estar onde existe promiscuidade, você vai poder estar onde existe violência, você vai poder estar onde existe intoxicação e você vai poder estar onde existe trapaça. Além disso, lugares que tem dinheiro, você circulando, você também vai poder estar. E aí é isso, né? E aí a personalidade de Kali passa a residir nesses lugares. Então, qual que é a história, né? Dharmaraja, né, o Dharma, ele tem 4 patas na forma dele bovina. Então isso simboliza os 4 pilares que sustentam o Dharma. E quais são esses 4 pilares? Né? Doya, a misericórdia. Tapasya, né, o tapas, que é a austeridade. Satya, que é a veracidade. E Shauchan, que é a pureza. Esses são os 4 pilares que sustentam o Dharma, e no caso são as 4 patas da era de Kali. As 4 patas do Dharma, né? E como a gente sabe, né, esse universo, nele existem 4 eras de consciência que vão se revezando.
E é dito que em cada uma dessas eras, no final dessa era, um dos pilares, né, do Dharma se destrói, se desfaz. Então a era seguinte, ela tem um princípio, né, assim, espiritual a menos sustentando o Dharma. E atualmente a gente está na última era, que é a era de Kali, né? E como na história, a era de Kali estava quebrando a última pata que tinha sobrado, né, de Dharma. E qual é essa última pata? Qual é esse último pilar que sobrevive na nossa era? É Sati, a veracidade, é o último, né, dos princípios. As pessoas, elas têm uma propensão ainda a buscar a verdade na era que nós estamos, né? Porque os outros pilares já foram destruídos, né? Só que a era de Kali está o tempo todo tentando acabar com esse pilar da veracidade. Ela está o tempo todo minando o último, assim, sustentáculo do Dharma na era que nós estamos, né? Por isso que a gente vê, assim, que ao longo dessa era aumenta as fake news, aumenta a inverdade, aumenta o negacionismo à ciência. A gente está vivendo todas essas coisas, né? É o que? A era de Kali tentando tirar o último lugar de onde Dharma tem para retirar sua força, que é Satya, que é a veracidade. Por isso que a era de Kali também é conhecido como a era da hipocrisia, né? A era das desavenças, mas também a era da hipocrisia. Então, assim, estamos na era da hipocrisia, né? Quando, assim, a ilusão desse mundo está tentando tirar da gente o último tesouro espiritual que sobrou, que é Satya, que é a veracidade. Só que a gente pode, apesar desses pilares já terem desaparecido no mundo, esses pilares que sustentam o Dharma, a gente pode reerguer esses pilares dentro da gente e assim a gente pode se proteger, né, da influência da era de Kali, e assim a gente pode garantir que a gente vai ter forças para poder seguir o Dharma. Então, esses são os 4 pilares que a gente deve cultivar, né? Primeiro de tudo, doya, compaixão. Então a gente precisa ser compassivo com os outros seres. Não existe assim Dharma, não existe o caminho do Dharma se não existe compaixão, né? A gente tem que ser bondoso, a gente tem que buscar, como Krishna fala na Bhagavad Gita, muitas vezes, equanimidade. Esse tema da equanimidade, Krishna fala ele em 12 versos da Bhagavad Gita, uma coisa assim surpreendente, né? Então, assim, se a gente entende que todas as almas são tão valiosas quanto a nossa, isso vai fazer com que a gente valorize as demais almas como a gente, né? Então a gente tem que buscar essa compaixão, buscar o bem-estar dos outros, né? Tanto quanto a gente busca o nosso. Por quê? Porque Dharma significa servir sem intenção além do serviço, né? Você está servindo os outros, né? Você está servindo a Deus e você não está esperando nada do seu serviço além da oportunidade de servir. Essa é a natureza original da alma e, por causa disso, essa é a essência do Dharma. O Dharma ele se manifesta de muitas formas nesse mundo, né? O nosso Dharma vocacional, né? Profissional, o Dharma que a gente tem de cuidar do mundo, cuidar da natureza, o Dharma de desenvolver conhecimento, mas tudo isso sai do princípio de servir. E não tem como a gente servir os outros se a gente não tem compaixão, e não tem como a gente ter compaixão se somos violentos, né? Então, como a gente viu, um dos lugares onde a era de Kali podia residir era no local onde tinha violência. E em oposição, a gente vai ter que outro pilar do Dharma é doya, é a compaixão, né? E por que nós temos a tendência a sermos violentos? Porque quando a alma ela vem para esse mundo material, ela fica desprovida de ananda, da sua capacidade de ter felicidade plena. Então, por causa disso, a gente experimenta carências das mais diversas nesse mundo, que é a nossa tentativa infantil de tentar suprir esse vazio que foi deixado em nós por causa da falta de ananda, da falta dessa felicidade plena. E aí, nessa tentativa de suprir essa carência, uma das coisas que a gente pode fazer nesse mundo, um dos recursos que a gente pode lançar a mão, é justamente a violência, porque a violência ela nos dá uma falsa sensação de superioridade, né? Tem uma história que eu já até contei aqui na Noite do Dharma, mas é bem legal, vou contar de novo para quem não ouviu, que é a história do caçador Mrigari, né? O caçador Mrigari, ele estava sempre caçando os animais e aí ele torturava os animais, né? Em vez de simplesmente atirar as suas flechas no ponto vital dos animais e matar eles de uma vez, ele atirava em um ponto que não era vital e deixava os animais lá sofrendo, né? Agonizando. E um dia o sábio Narada, né, ele estava passando pelo aquele local e ele viu os animais lá flechados, alvejados, sofrendo, agonizando para morrer. E ele falou, caramba, o caçador que fez isso, ele é realmente cruel. Por quê? Porque ele é pior do que um caçador que mata animais, né? Ele deixa os animais
assim, sofrendo diante da morte, e aí ele vai procurar quem é o caçador que estava fazendo isso, e ele encontra Migari, inclusive caçando, né? Migari estava já com a flecha pronta para alvejar outro animal, e aí Narada chega, e na hora que Narada chega isso faz um barulho, e o animal escuta e foge. E aí Migari fica muito irritado, ele aponta a flecha dele para Narada, e na hora que ele vai disparar a flecha, ele vê que Narada era bondoso e estava preocupado com o bem-estar inclusive dele. Isso assim faz com que ele segure a mão dele, ele não atire a flecha, né? E Narada começa a conversar com ele, começa a perguntar por que ele estava fazendo aquilo. E como ele vê bondade em Narada, né? Ele sim sente, de alguma forma ele sente, né, que Narada se preocupava genuinamente com ele. Isso de alguma forma comove ele, e ele começa a responder as perguntas de Narada. E ele fala que ele caça os animais dessa forma, torturando os animais, porque ele tinha aprendido isso com o pai dele. Desde sempre ele tinha feito isso, e ele sentia prazer em fazer isso com os animais, porque quando ele fazia isso ele se sentia bem, né? E dá para entender, né, que quando ele via os animais sofrendo e pedindo a misericórdia dele de acabar com a vida deles logo, né, e não deixar eles ali sofrendo, Mrigari sentia que ele tinha poder sobre a vida daqueles animais, né? E por causa disso ele gostava daquela sensação, aquela violência dava para ele uma sensação de poder. Então, né, a história, o final da história é bacana, que Narada instrui ele sobre todo o mau karma que ele estava acumulando, e aí ele fica comovido e desiste mesmo de caçar os animais, né? E se torna um sadhu. Então, assim, pela influência, pela amizade de um devoto avançado como Narada, ele percebe o erro que ele estava fazendo, né? Mas o ponto da história que eu queria ilustrar aqui é esse, né? Que a violência, ela supostamente, momentaneamente, ela supre essa nossa carência interna por causa dessa falta de Ananda, dessa bem-aventurança da alma, pelo senso de superioridade que ela dá. Quando você violenta alguém, quando você é agressivo com alguém, isso faz você se sentir superior àquela pessoa. Então existe uma forma muito grosseira de violência, que é justamente a gente se alimentar dos animais, se alimentar de carne animal, quando a gente tem uma alimentação vegetal abundante, disponível, né, que a gente pode fazer essa substituição até com certa facilidade na sociedade que nós vivemos, com todos, né, os recursos que nós temos à mão. Hoje é fácil ser vegetariano, então essa é a forma mais básica da gente aderir a esse pilar de Doya, da compaixão, que é cultivando essa forma de não violência, de ahimsa, que é não comer carne de animais, ter uma alimentação vegetariana, né? E isso é uma forma da gente seguir esse pilar, né? Quando a gente vai passar pela iniciação espiritual, isso é um dos 4 votos que a gente tem que fazer, porque esses 4 votos da iniciação espiritual estão diretamente ligados a esses 4 pilares do Dharma. Agora, isso é uma forma, assim, muito básica de compaixão, né? Isso não é compaixão no seu estado mais profundo, é o começo do caminho da compaixão. Mas a gente tem que ter cuidado para não achar que já conquistamos a compaixão só por causa disso, né? A gente vai ver assim que tem pessoas que são vegetarianos, que são veganos, mas que são extremamente violentos até na sua forma de propagar o vegetarianismo, usam linguagem grosseira, ofensiva, faz as pessoas assim que comem carne, né, se sentirem até mal de estarem ali na presença delas, ouvindo esse discurso. Então isso também é um tipo de violência, né? A gente pode ser violento de formas mais sutis, a gente pode ser violento até tentando propagar o conhecimento espiritual, né? Então existem essas formas de violência que nós podemos ter com o outro, quando nós violentamos não só o corpo dos outros, mas as emoções dos outros, né? Quando a gente, de alguma forma, faz qualquer forma de assédio nesse mundo, né? Isso é um tipo de violência. E quando a gente é violento conosco mesmo, né? Quando a gente ignora, por exemplo, o bem-estar do nosso corpo, e esquecendo que o nosso corpo é um veículo que Krishna deu pra gente cumprir o nosso Dharma nesse mundo, isso é um tipo de violência, violência com a gente mesmo, né? Quando a gente usa de violência sutil com a gente está reprimindo a nossa psicologia. Krishna vai falar no capítulo 3 do Bhagavad Gita que repressão não leva a nada. Então, quando a gente não descobre, por exemplo, qual é a nossa natureza psicológica, né? Qual assim, as nossas necessidades mais profundas, emocionais, e não tenta sanar essas necessidades, isso é um tipo de violência que a gente faz com a gente mesmo, né? Um tipo de violência que a gente pode cometer é a síndrome de Atlas, né? O complexo de Atlas.
Atlas é aquele gigante na mitologia grega que ele leva o mundo nas costas, né? E aí, isso é um tipo de comportamento que a gente pode ter nesse mundo, da gente tentar resolver todos os problemas que existem no mundo e basicamente a gente fazer isso como uma fuga de nós mesmos. A gente está o tempo todo tentando resolver, né, todos os problemas externos que existem nesse mundo, mas a gente está fazendo isso como um escapismo. A gente não quer olhar para a gente mesmo, encarar o nosso lado defeituoso, o pior lado que existe na gente, mas sempre que a gente faz isso, isso não é algo sustentável, né? Então isso também é um tipo de violência. Então você está se violentando, né? Você está tendo uma vida que não é sustentável. Então sempre que a gente se força a fazer coisas que não são sustentáveis, né? Isso também é um tipo de violência. Então tentar seguir o Dharma assim, sendo tão estrito com a nossa mente que ela não vai aguentar, que ela vai pirar, que vai desenvolver mais problemas, isso também é violência. Então existem essas violências que a gente pode cometer até na nossa jornada espiritual. Então esse é um pilar do Dharma. Assim, um segundo pilar do Dharma é Satya, é a veracidade, temos que falar a verdade. Obviamente, o Dharma significa a gente viver assim, de acordo com os desejos de Deus, né? E os desejos de Deus se manifestam nesse mundo através da verdade. Então, como a gente já falou, Satya, ele é o último pilar que sobrou, né, dos 4 pilares, é o pilar que se manifesta na nossa era. Então a gente tem que falar a verdade, mas a gente tem que lembrar que cada um desses pilares não pode contradizer os outros. Então a gente não pode falar a verdade de uma forma que ela contradiga o pilar anterior, que era doia, que era compaixão. A gente não pode falar a verdade de uma forma que ela seja violenta, né? Porque a gente pode seguir princípios morais dessa forma, né? Por exemplo, Immanuel Kant, filósofo famoso, ele defende um tipo de ética chamado ética deontológica. Na ética deontológica, assim, esse princípio é ético por si só. Assim, se algo é certo, aquilo sempre é certo, independente do contexto. Essa era a visão assim, que Kant tinha, né? Então, por exemplo, falar a verdade é algo certo, falar a verdade é algo ético. Então, para Kant, falar a verdade sempre é algo que deve ser feito independente do contexto. Mas a gente vai ver Krishna falando para Arjuna da história de um sábio que fez justamente isso, que ele fez o voto de sempre falar a verdade, nunca, né, omitir nada, nunca falar algo diferente da verdade, e por causa desse voto ele foi para o inferno. Porque esse sábio ele fez esse voto e ele foi morar no ashram dele, e uma família se abrigou no ashram dele, fugido de um grupo de ladrões, de saqueadores que estavam atrás deles. Então, quando eles estavam assim perseguindo, né, essa família, eles chegaram nesse sábio, e esse sábio ele era famoso por causa desse voto dele de nunca mentir. Então eles perguntaram para o sábio para onde a família tinha ido. Se eles foram para essa direção? Aí o sábio falou, não foram. Foram para essa direção? Não foram. Eles foram para o seu ashram? Aí ele falou a verdade, né? Ele não queria entregar a família, mas ele tinha feito o voto dele de sempre falar a verdade. Então ele falou, eles foram para o meu ashram. Aí os ladrões foram lá, saquearam a família, mataram a família, né? Então, assim, a veracidade dele acabou causando violência. Então Krishna mesmo explica na Bhagavad Gita que a gente tem que falar, assim, que a austeridade da fala, a forma pela qual a gente vai falar de forma correta, é falar segundo 3 filtros, né? A gente tem que falar a verdade, tá certo, né? Isso a gente tem que fazer. Mas além de falar a verdade, a gente tem que falar a verdade quando ela é benéfica. Então, assim, se você sabe que em uma determinada situação você falar a verdade só vai causar mal, só vai causar problemas, né? Você não tem que falar a verdade ali, o que vai estar sendo útil, né? Tem situações que isso acontece. Por exemplo, se você sabe que os pais, assim, de uma criança têm muitos comportamentos errados, você vai chegar para essa criança e vai falar a verdade para ela, isso vai arrasar, destruir ela emocionalmente e não vai ajudar em nada. A criança, o que ela pode fazer para consertar os problemas do pai? Não é para ela que você tem que falar. Então a gente tem que ter cuidado na forma com a qual a gente fala a verdade, porque a verdade pode ser só uma expressão da nossa vaidade, né? A gente pode querer falar a verdade o tempo todo, né, como uma forma de idoneidade. Você sente que você está sendo honesto por falar a verdade o tempo todo, mas na verdade isso é só uma forma de você extravasar
assim, suas opiniões vaidosas, de você também querer se sentir superior aos outros, né? De novo, entra essa coisa da carência. Você pode querer falar a verdade o tempo todo para ver as outras pessoas em situações embaraçosas. Quando você fala a verdade sobre elas, né? Assim, em público, expõe elas ficam assim, situações embaraçosas e você pode se sentir superior, né? E aí pode ser só uma expressão da nossa vaidade. Então a gente tem que falar a verdade, mas quando isso é benéfico, a gente tem que ter esse senso, né? Se a gente fala a verdade em qualquer situação, só por falar, isso é modo da paixão. E aí o terceiro filtro que Krishna fala é que a gente tem que falar a verdade, com certeza, mas quando ela for benéfica, e mesmo assim a gente tem que ter o cuidado de falar a verdade de uma forma agradável, né? Você tem que ter empatia pela pessoa, já que a verdade ela pode doer, ela pode machucar, a verdade ela pode incomodar a pessoa, e é para fazer isso mesmo, né? A gente fala a verdade para as pessoas perceberem seus próprios defeitos, para elas perceberem o erro que elas estão cometendo, né? Já que você vai causar um incômodo naquela pessoa, você tem que causar um incômodo o mínimo possível, né? Assim, você não tem que causar mais um incômodo desnecessário. Então tem que falar a verdade de uma forma que seja agradável, com empatia, que a pessoa se sinta confortável para receber aquele toque que você tá dando, né? Então a gente tem que ter esse cuidado em ser veraz com os outros, e a gente também tem que ser veraz com nós mesmos, né? Não podemos ser hipócritas, a gente não pode não ser verdadeiro conosco mesmo, né? Então, a gente vai ver que Krishna falando também no capítulo 18 da Bhagavad Gita, que uma das 9 características do comportamento no modo da bondade é Arjava. Arjava é isso, é essa ausência de hipocrisia, essa honestidade total conosco mesmo, inclusive, né? Então a gente não pode, por exemplo, propagar um conhecimento e não seguir esse conhecimento, né? Isso é hipocrisia, isso também é uma falta, né, de veracidade. Você pode falar o conhecimento espiritual, bacana e tal, mas se você não segue, se você quer ficar assim sendo moralista com os outros e você também não segue isso também é uma quebra, né, desse princípio da veracidade. Então, veracidade significa a gente também admitir com muita franqueza quais são as nossas imperfeições e, assim, tá muito tranquilo, né, em relação a isso, entender que as almas condicionadas pela matéria, elas têm imperfeições mesmas e que a gente tem que admitir essa imperfeição para poder tratar delas, para poder curar, para poder se aprimorar. Então, a gente tem que ter essa franqueza, assim, total conosco mesmo, né? Essa transparência é muito importante, né? Aí, a forma básica de seguir esse pilar da veracidade é não jogar jogos de azar, porque jogos de azar sempre envolvem um tipo de trapaça, né? Sempre envolvem algum tipo de manipulação, então não é legal jogar jogos de azar. A Era de Kali, ela mora na trapaça, como a gente viu, né? Foi um dos locais para qual ela foi banida, né? Um local para onde ela foi exilada. Mas existem vários tipos de trapaça que a gente pode fazer que não são jogos de azar. Tem muitas formas de trapacear, né? Então temos que pensar nisso, o quanto a gente está sendo honesto com os outros, o quanto a gente está sendo honesto com a gente mesmo. Aí, um terceiro pilar é tapácia, é austeridade. Austeridade significa fazer aquilo que deve ser feito. Se algo é bom pra gente, se algo é bom para os outros, se algo é bom para o mundo, mas não é agradável, ainda assim a gente faz aquilo porque é bom, né? Tapácia, vou lá e faço. E se algo é agradável para mim, mas não é bom para mim, ou pior do que isso, não é bom para os outros, é nocivo para os outros, eu não vou fazer, mesmo que aquilo é agradável. Então a gente tende nesse mundo a tentar saciar esse vácuo, né, de prazer espiritual que a gente tem dentro da gente, buscando prazer em tudo nesse mundo, e por causa disso a gente fica preso nessa dualidade da mente, né, de gosto, não gosto, quero, não quero, né, é bom e é ruim. E essa subjetividade que a gente tem aquele lugar me dá prazer, aquele lugar não me dá prazer, esse é o critério que a gente tem de algo que é bom e algo que é ruim, né? Depende do quanto aquilo nos agrada, do quanto aquilo satisfaz os anseios do nosso ego. Então, tapácia a recuperar essa objetividade nossa, desenvolver esse discernimento, ficando fixo, né, naquilo que deve ser feito, naquilo que é bom, naquilo que é saudável. Ficar fixo na nossa missão. Então, não tem como a gente seguir o Dharma se a gente não tem essa determinação profunda. E quem que vai dar isso pra gente é tapácia, né, esse senso de austeridade. Esse critério extremamente objetivo que vai nortear as nossas ações. E quando a gente perde o senso de tapácia? Quando a gente perde esse senso de austeridade? Quando a gente perde a nossa sobriedade? Quando a gente se intoxica?
Então a intoxicação é o que vai derrubar esse pilar, né? Então, um dos votos que a gente faz, por exemplo, no momento da iniciação sagrada é não se intoxicar, não consumir substâncias que vão mudar o funcionamento do nosso cérebro, que vão alterar o nosso discernimento. Isso é um tipo de intoxicação, né? E é o tipo de intoxicação assim, muito grosseira. Mas existem intoxicações sutis que a gente consome o tempo todo, né? E que também estão assim, reduzindo a nossa capacidade de discernimento e que estão, consequentemente, afetando a nossa capacidade de ser austeros. Então, quando a gente consome informação nesse mundo, a gente pode se intoxicar de tanta informação, né? A gente vive numa era da informação e toda hora tem informação cruzando para um lado e para o outro. Tem muita informação útil, fidedigna, mas também tem muita informação falsa circulando por aí. E quando a gente consome qualquer informação sem filtro, né? Sem ter critérios para consumir determinada informação, a gente está intoxicando a nossa consciência. A gente vê assim, quantas pessoas assim, estão realmente lunáticas hoje em dia, né? Estão intoxicadas mesmo, né? A gente vê, por exemplo, muitas pessoas que a essa altura do campeonato não acreditam em Covid, acham que é manipulação da mídia, né? Tudo uma grande, assim, tem uma teoria da conspiração por trás disso, né? Então, assim, coisas desse tipo, a gente vê coisas desse tipo nesse mundo, assim, pessoas que estão que perderam sua capacidade de raciocinar mesmo porque se intoxicaram com esse tipo de informação. Outro tipo de tóxico muito perigoso é o orgulho. Quando a gente está orgulhoso, a gente não consegue ver as coisas como elas são, né? A gente tem o nosso discernimento nublado, né, pelo desejo e pela necessidade da gente estar certo, pela necessidade de não ter falha nenhuma nas nossas crenças, nas nossas convicções, nas opiniões que a gente já emitiu. Então, assim, orgulho ele pode nublar totalmente, né, o nosso discernimento e é um tóxico muito poderoso. Outro tipo de tóxico é a paixão, né? Quando você está assim, apaixonado, você não consegue discernir direito, né? Você está encantado com algo. Então, até por exemplo, quando a gente está assim, apaixonado por uma pessoa, é dito que por 3 meses o nosso cérebro ele opera como se a gente estivesse tomando assim, doses regulares de cocaína, né? Consumindo. Então, às vezes, quando as pessoas conversam assim, comigo sobre conhecer uma pessoa e querem saber se engajam ou não no relacionamento com ela, às vezes acontece isso, as pessoas perguntam isso no Ashra, fala assim, espera 3 meses para o seu cérebro voltar a funcionar normal, para você ver se é uma boa ou não, né? Então, a gente fica intoxicado por muitas coisas nesse mundo. Então, a gente precisa manter a sobriedade, precisa estar sóbrio, né? E a gente faz isso, além de não consumir intoxicantes, a gente faz isso adquirindo conhecimento, ouvindo a opinião de pessoas sensatas. Algo fatídico nesse mundo é que, assim, algo certo nesse mundo é que a gente não vai estar sempre sóbrio. Vai ter situações onde as nossas emoções elas vão realmente cobrir, né, a nossa sensatez. E nessa hora a gente tem que pegar carona nas pessoas que você sabe que estão sóbrias, que estão sensatas, né? A gente tem que assim, se beneficiar, pregar emprestado a sobriedade das outras pessoas quando essa nos falta. Então esse é o terceiro pilar. E por fim o quarto pilar é Shouchan. Shouchan é pureza, é limpeza, né? Então pureza, o que significa pureza? Pureza significa que você não aceita misturas em algo, né? Por exemplo, se você pega um composto químico e diz que aquilo está puro, é porque aquilo não está misturado com resíduos de outro composto. Quando a gente tem água pura, né, porque essa água ela não tem nada que afete, né, assim, a salubridade dela, que reduza, né, a salubridade dela. Então, pureza significa isso, algo sem misturas. E no caso, o que significa cultivar essa Shouchan, essa pureza? Significa que a gente está tirando tudo aquilo que está misturado com a natureza original da alma. E qual é a natureza original da alma? A gente já falou, né? É servir. Então, tudo aquilo que fomenta o nosso egoísmo, tudo aquilo que faz a gente querer explorar o outro, tirar prazer do outro, extrair prazer do outro, em vez de dar prazer para o outro, em vez de servir o outro, tudo isso é um tipo de impureza. Então, Shouchan significa essa destilação assim, da nossa consciência, deixar a nossa consciência realmente ficar limpa,
né? No sentido de que a gente está removendo todas as camadas de egoísmo que existem nela. Então, o que tira, o que quebra esse pilar é o desejo de explorar os outros. E como isso se manifesta fortemente nesse mundo? Através da promiscuidade, né? A promiscuidade sexual vai fazer com que você veja o outro como um objeto. Quando a gente objetifica os outros, aí a gente está explorando ele totalmente, né? Você está assim, se abrindo para explorar aquela pessoa. Né? Então, a gente teve uma tarde do Dharma, na época ainda era tarde, né? Só sobre esse tema de como que é a vida sexual de acordo com o Dharma, de como que é a vida sexual que não é promíscua, segundo a visão dos Vedas, mas a gente entende que a forma mais básica da gente aderir a esse pilar é isso, é tendo uma vida sexual que é pura, que é de acordo com o Dharma, que não é promíscua, mas isso é só a forma mais simples, né, da gente aderir a esse pilar da pureza, da limpeza, Shauchan, porque a gente pode objetificar as pessoas e explorar elas de muitas formas, né? Inclusive, a gente pode usar, religião para isso, né? Quando a gente usa dogmas religiosos, né? Para tirar a autonomia das pessoas, para fazer as pessoas virarem uma massa de manobra. Muitas religiões fazem isso, né? Quando a gente sai impondo valores religiosos para as pessoas sem sequer ouvir quais são as necessidades dela, como ela está recebendo aquilo, né? Às vezes a gente impõe valores religiosos para as pessoas e elas se sentem culpadas por não conseguir seguir aquilo. Aí isso é uma quebra total de todos os princípios, né? Você está sendo violento com a pessoa, você está falando você está sendo veraz, mas não de acordo com o filtro de veracidade de Krishna, porque aquilo não está sendo benéfico, não está sendo agradável para a pessoa, né? Assim, você não está sendo austero, por quê? Porque você não está sendo sóbrio, você não está assim, fazendo bem para os outros, né? Você não está tendo essa objetividade e você também não está sendo puro. Por quê? Porque você vai estar usando isso talvez como uma forma de diminuir o outro, para poder explorar o outro. Então, a gente pode, em nome de Dharma, acabar quebrando todos os pilares do Dharma. Então, é muito importante de que a gente faça essa autoavaliação. Se a gente está seguindo os pilares do Dharma da forma correta, se a gente está seguindo os pilares do Dharma de forma dharmica, ou se a gente só está seguindo eles superficialmente, externamente, mecanicamente, mas no fundo a gente não está aderindo ao Dharma, né? Então é isso. Essa aderência a esses pilares do Dharma vai permitir com que a gente avance muito rápido, mas a gente tem que estar sempre revisitando a nossa consciência, revisitando o nosso sadhana, na nossa prática diária, para ver qual é a qualidade, né, de como a gente está seguindo esses princípios. E se a gente vê, assim, um último ponto importante, por que a gente sempre quebra esses pilares do Dharma? Assim, algo que é um padrão em tudo aquilo que a gente falou agora. Por carência. Carência faz com que a gente busque prazer em coisas impuras, em coisas mundanas. E por causa disso a gente vai quebrar todos esses 4 pilares. Então a forma mais fácil da gente ganhar força para aderir a esses pilares é suprir essa carência buscando uma relação com Krishna. Então, isso é algo importante. A gente não tem que entender a devoção por Krishna através da moralidade. A gente tem que entender a moralidade através da visão da devoção por Krishna. Só quando a gente está se relacionando com Krishna, buscando ele, sentindo prazer na relação com ele, que a gente vai ter força para seguir esses princípios morais, né, de uma forma verdadeira, profunda, sem ser um moralista hipócrita. Se a gente faz o contrário, se a gente tenta cultivar esses pilares primeiro, para depois achar que só depois eu vou poder ter uma relação com Krishna, a gente vai seguir esses pilares de acordo com a nossa compreensão mundana, com a nossa compreensão material, a gente vai seguir isso de forma imperfeita, sem a força que Krishna nos dá, e a gente nunca vai seguir esses princípios de uma forma verdadeira, a gente vai ficar frustrado e não vai alcançar a meta, que é cultivar essa relação com Krishna. Então, isso de botar princípios morais acima da relação com Krishna também é algo que pode quebrar os pilares do Dharma. Temos que tomar cuidado com isso. Então, perguntas, comentários, pessoal? Tem 2 comentários de 2 pessoas no Instagram e depois uma pergunta. Instagram. Beleza, então aqui no Instagram. Andréia, primeiro. Boa noite, Andréia. Tá sempre aí, né? A verdade realmente pode incomodar, mas eu não consigo não falar quando a pessoa me pergunta o que acho de tal coisa. Então, isso é realmente, né? Quando a pessoa ela pede o seu conselho, aí é diferente, né? Ela está se abrindo a ouvir o que você vai falar.
Agora, ainda assim, né, se a pessoa está se abrindo, se ela pediu a sua opinião, é claro, a gente tem que ser sincero, mas a gente também tem que guardar o terceiro filtro que Krishna fala, né, que a gente tem que ser agradável. Então, por exemplo, o sábio Narada, que a gente já falou dele hoje, né? Uma vez ele estava passando assim por um reino, e nesse reino tinha um grupo de príncipes chamado Prachetas. Esses príncipes, os Prachetas, eles eram muito avançados, assim, muito espiritualistas, e eles estavam querendo entender qual era o erro deles, qual era a falha deles, no que eles precisavam realmente melhorar. Eles eram muito maduros, então eles estavam prontos para ouvir críticas construtivas e aguentar isso numa boa. Então, quando eles pedem para Narada falar com eles, Narada vai lá e Narada é, assim, extremamente assertivo. Narada manda a real para eles e eles aguentam ouvir a real, isso faz bem para eles. Por quê? Porque eles estavam numa plataforma que eles realmente podiam ouvir com a cabeça fria e ainda fazer um bom uso de uma crítica construtiva. Agora, quando Narada continua pelo mesmo reino e ele encontra o pai dos príncipes, né, o rei Pratinabarishati, o rei Pratinabarishati era um cara extremamente vaidoso e até um pouco vulgar, assim, ele fazia muitas coisas erradas e ele não aguentava ouvir nenhuma crítica a ele. Mas ele gostava muito de ouvir histórias, né? Então, quando Narada encontra ele, Narada fala, olha, eu tenho uma história para te contar de um rei, que tem um reino aqui perto do seu, é o rei Purandjana. Tu quer ouvir essa história? Ele falou, claro, adoro ouvir histórias. E aí Narada vai contando a história, né, do rei Purandjana, e o rei Purandjana, ele se comporta exatamente igual o rei Pratinabarri, né, assim, faz tudo o que ele faz de errado, ele também faz, né, só que essa história não existe, assim, era uma ficção, Narada estava inventando a história, né, era um rei fictício, e aí o rei vai fazendo as mesmas coisas que o rei de verdade fazia, e no final o rei da história se dá mal. Você se dá totalmente mal. E aí nisso o rei sozinho deduz, fala, caramba, esse rei fazia as mesmas coisas que eu e se deu mal? Se eu seguir o caminho dele, eu vou acabar me dando mal também. E aí ele muda todo o comportamento dele por causa dessa história, porque Narada inventa uma história porque sabia que se ele falasse diretamente para o rei que o rei estava errado, o rei orgulhoso não ia aceitar. Então ele inventa uma historinha para o rei poder ir lá e comprar a ideia, para o rei ouvir a história, aí a carapuça serviu e aí ele se tocou, ele não se sentiu ofendido, ele não se sentiu invadido, porque Narada estava criticando o personagem da história, assim, ele não leva para o lado pessoal, né? Então a gente tem que ter esse tato, cada pessoa vai ouvir de um jeito, né? Então a gente tem que ver como que a gente vai passar isso para a pessoa, e é difícil mesmo, né? Às vezes a gente se enrola e com a maior das boas intenções, às vezes a gente acaba deixando a pessoa ofendida, né? Nem sempre a gente acerta, mas mesmo assim a gente tem que tentar usar todo o nosso discernimento e a nossa empatia, o nosso conhecimento da personalidade daquela pessoa para dar o recado de uma forma palatável, né? Helena fez um comentário e logo depois uma pergunta. Tudo bem? Aqui o comentário... Legal. Como bom ouvir ensinamentos, obrigada. Agora a pergunta. Em tempos tão desafiadores, como se renovar no caminho do Dharma? Digo, quando surgem situações novas que você precisa encontrar soluções novas. Legal, Milena, boa pergunta. É isso, né? Assim, quando a gente ouve, assim, como aplicar o conhecimento em uma determinada situação, é legal, a gente parece que ganha uma confiança. Pô, já sei o que vou fazer nessa situação, né? Só que a vida é assim, a vida é cheia de situações novas. Por isso, Krishna, ele dá o conhecimento sobre os 3 modos da natureza. Os 3 modos da natureza é como se fosse o conhecimento coringa. Qualquer situação nesse mundo que a gente não sabe como fazer, a gente vai lá e aplica esse conhecimento. Ele funciona para tudo. Então, o conhecimento dos modos da natureza vai falar, né, que tem assim, o modo da ignorância, né, que é tudo aquilo que conduz a gente à letargia, à inércia. Tem o modo da paixão, que é tudo que leva a gente a ficar preso pelos nossos desejos, pelos nossos anseios. E tem o modo da bondade, que é aquilo que leva a gente a buscar harmonia, equilíbrio, autoconhecimento. Então, tudo nesse mundo pode ser feito sob a influência de um desses modos. Quando eu me deparo com uma situação nova, que eu nunca ouvi ninguém falar qual é a melhor forma de me portar ali, que eu nunca vi Krishna dar um toque, eu posso chegar e ver quais são as opções que eu tenho de ação, né? Então, a gente tem que chegar e analisar com calma. Eu posso fazer assim, 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 assim. E aí a gente vê qual é o nível de influência de cada um dos 3 modos sobre cada uma daquelas opções. A opção que tiver mais sobre a influência do modo da bondade é a opção que a gente tem que aderir.
né? Então esse conhecimento dos 3 modos da natureza é o conhecimento assim que serve quando a gente se depara diante de algum problema novo. Eu acho, Milena, que a gente já fez uma tarde do Dharma lá atrás sobre os modos da natureza. Não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que sim, que já fizemos, né? É legal, que acho que lá a gente fala com mais calma sobre esse tema, mas é isso, 3 modos da natureza. Esse é o... E aí tem um livro muito bom do meu mestre espiritual, chamado Bondade como Estilo de Vida. Esse livro, assim, eu acho que é o melhor livro pra gente ler, pra aprender sobre esse tema, exatamente sobre esse problema que você está falando. Da Bindo. Agora a Bindo aqui, que é quem mandou a pergunta. Poderia dizer qual pilar caiu em qual era? Não poderia, eu mesmo me pergunto isso sempre. Essa foi uma pergunta assim que eu fiz há 15 anos atrás e descobri que os Shastras, eles não dão resposta. Eles só dizem que o pilar que está sobrando é Satya, o pilar da veracidade. Eu já pesquisei isso pra caramba. Só sei que eles caíram, né? E que sobrou Satya, sobrou a veracidade. Infelizmente, não sei responder. Gostaria muito. Se alguém souber, inclusive gostaria de ouvir a resposta a isso também. Essa é uma dúvida que eu tenho antiga. Desculpa aí, pessoal. O Luiz Montoya perguntou, eu acho que ele quis escrever manipulativo. Ficou errado aqui. Ser manipulativo pode ser meritório? Ser manipulativo pode ser meritório? Olha... Assim, manipulador, né? Assim, manipulador não, né? Não é legal, assim, a gente manipular as pessoas, né? Mas, assim, a gente saber exercer a nossa influência nas pessoas sem nenhum interesse pessoal em determinadas situações, né? Quando você tem certeza de que você está influenciando aquela pessoa, mas, assim, você não está querendo ganhar nada dela, você não está querendo tirar proveito da situação, mas você vê que a pessoa vai fazer algo errado e você pode ajudar ela a fazer algo certo, né? E você assim, garante que você não está prejudicando ela com isso, pelo contrário, é para o benefício dela, é para o benefício dos outros. Em algumas situações assim, pode ser meritório sim a gente influenciar, né? A gente tem que ter muito cuidado para ver qual é o motivo que a gente está fazendo isso e se a nossa influência não vai mais atrapalhar do que ajudar, né? Mas sim, como existe tudo sobre a influência dos 3 modos da natureza, também existe a capacidade da gente influenciar fortemente alguém sobre a influência do modo da bondade, né? A gente pode, assim, fazer isso sobre a influência do modo da bondade, mas é isso, é preciso a gente fazer um autoexame da consciência, garantir que não tenho nenhuma intenção particular nisso e de que vai realmente ajudar a pessoa, de que ela realmente precisa da minha influência naquele momento. Então, sim, em algumas situações pode ser meritório influenciar. Manipular é quando a gente exerce a nossa influência na pessoa, agindo influenciado pelo modo da paixão, né? Então a manipulação é um tipo de influência que não é legal, porque é influência no modo da paixão. Agora, existe influência, sim, no modo da bondade. Aí ele perguntou de novo, mas assim não estamos interferindo no karma dela? Pois é. Mas dependendo da situação, é o nosso Dharma interferir na vida da pessoa, né? Por exemplo, um pai com os filhos, ele, quando vê os filhos fazendo algo errado, ele tem que chegar lá e mostrar pro filho, né? Educar os filhos, mostrar que o filho está agindo de forma errada. Por quê? Porque ele é o pai, né? Ele tem o Dharma de interferir na vida daquela pessoa, de educar ela, um professor com seus alunos. Então, dependendo do nosso Dharma, é nosso dever interferir na vida das pessoas, né? Ajudar elas. Porque não fazer isso é um tipo de omissão, né? É o karma dela, então tudo bem, deixa ela lá. Ela precisa passar por aquilo para aprender. Em algumas situações, tudo bem. Não é nosso Dharma interferir, realmente nosso Dharma é deixar a pessoa aprender com a vida dela, com o karma dela. Mas dependendo, né, do nosso Dharma, se esse mundo, né, se o nosso karma botou a gente diante de uma situação que eu vejo que eu posso ajudar aquela pessoa, que eu posso interferir lá para o benefício dela, que é realmente para o benefício dela, a gente tem que fazer isso, para não ser omisso, né? Se ela está disposta a ouvir, né? Exatamente, assim, se ela está aberta. A gente vai ouvir, existe, né, por exemplo, as 10 comportamentos que não são bacanas, assim, se a gente quer meditar no nome de Deus. E um desses é justamente você falar
né, assim, o conhecimento para uma pessoa que não tem fé no conhecimento, para uma pessoa que não tem fé em você. Então você ficar dando assim murro em ponta de faca, você ser chato, né, ficar lá dando instrução para uma pessoa que não vai saber fazer bom proveito daquilo, que vai, né, assim, desprezar, usar aquele conhecimento de uma forma errada. É como Jesus fala, você está jogando pérolas aos porcos, aí tudo bem, né? Nessa situação você não vai, você vai se retirar. Mas se você vê que a pessoa está aberta a ouvir, ela está até querendo ajuda, ela está pedindo por ajuda e você pode ajudar e não ajudar, aí é omissão, né? Então é isso, a gente tem que ver o quanto a pessoa está aberta a ser ajudada. Se a pessoa se abriu a isso, a gente vai lá e não tem problema a gente interferir nessa situação. Aí ele perguntou de novo, o Dharma sobrepõe-se ao karma sempre? O Dharma, ele é o antídoto para o karma, porque tudo nesse mundo, né, tudo nesse mundo tem defeitos. Nada nesse mundo é infalível, né? Então, sempre que a gente vai viver o nosso Dharma, cumprir o nosso Dharma, a gente vai ter que passar por situações desagradáveis, por situações difíceis. Krishna fala isso para Arjuna na Bhagavad Gita, que não existe fogo sem fumaça. Todo fogo é meio desagradável, porque vai gerar fumaça, Krishna fala assim, mas ele fala, nem por causa disso a gente deixa de usar o fogo. Né? Então, Arjuna, por exemplo, era um guerreiro, ele ia ter que lutar numa batalha, ele ia ter que fazer coisas muito desagradáveis, ele ia ter que lutar com os próprios parentes. Né? Então, ele ia fazer uma coisa que era um tipo de violênciazinha, lutar contra pessoas, né? Mas ele ia fazer isso em nome de evitar que uma violência maior acontecesse, que é permitir que aquelas pessoas que estavam ferindo o Dharma ficassem no poder e fizessem mal para o mundo todo. Então, às vezes, a gente passa por essas situações. Por exemplo, se é seu Dharma falar a verdade para uma pessoa, você vai causar uma violênciazinha ali, você vai incomodar ela, né? Por isso que Krishna fala, tem esses filtros, né? Você vai falar a verdade de uma forma benéfica, agradável, mas isso não significa que você não vai incomodar a pessoa, vai ter um problema, né? Pode ter algum problema ali. Mas nem por isso, se é o seu Dharma, você vai chegar lá e vai ter que falar a verdade. O Dharma, ele leva a gente em situações que são incômodas, que são desagradáveis, faz parte do nosso processo de aprendizado. E o Dharma, ele se sobrepõe ao karma. Se você, sim, está seguindo o Dharma com pureza, é o que eu falei, a gente pode também estar seguindo esses pilares morais do Dharma, mas com uma consciência que não é dharmica, a gente só está sendo moralista, né? Se a gente só está sendo moralista, não, a gente vai pagar o karma daquilo. Mas se a gente está sendo moral profundamente, moral espiritualmente, né? Aí a gente não está sendo moralista só, né? A gente está sendo um aderente do Dharma, e o Dharma vai nos proteger do karma. Aí sim, ele vai sempre se sobrepor ao karma. Para finalizar, a Sara no Facebook fez um comentário. Oi, Sara, tudo bem? Prefiro sempre falar a verdade, mas escolho palavras de acordo com a pessoa com quem fala. É isso aí, perfeito. Esse é o ponto, justamente, né? A gente tem que ter esse jogo de cintura, essa empatia, né? Conhecer o mundo do outro, entrar com cuidado no mundo do outro. É uma mesma instrução dita de formas diferentes, assim, o mesmo toque que você dá na pessoa, mas de uma forma diferente, ela vai ter efeitos muito diferentes, né? Vai ter efeito totalmente diferente. E esses modos da natureza, eles também influenciam a nossa fala. E normalmente, assim, a consequência que a gente vai causar na consciência da outra pessoa é um reflexo do modo pelo qual você está falando. Ou seja, quando a gente fala algo na ignorância, isso vai causar uma reação da consciência da pessoa, da mente da pessoa na ignorância. Se a gente fala na paixão, a mente da pessoa vai reagir na paixão. Se a gente fala na bondade, a mente da pessoa tende a reagir na bondade, né? Então, por exemplo, você quer dar um toque numa pessoa e você chega assim falando, cara, você é muito burro, você é um imbecil, você tá errado, olha só. Assim a pessoa ela vai falar, cara, o que esse cara tá assim, lidando assim comigo, né? E você vai ficar agitado com a pessoa. Mesmo que o que a pessoa esteja falando seja certo, seja pro seu benefício, você vai reagir na paixão também. Agora, se você lida com a pessoa com empatia, se você sabe dar o toque da forma certa, a pessoa ela vai ter a tendência de, assim, ouvir melhor, né? A não ser, claro, ela tem os modos que já estão atuando sobre ela, né? A pessoa pode estar tão envolta, assim, em egoísmo, né? Em materialismo, que aí ela não vai ouvir de forma nenhuma. Mas uma pessoa normal, assim, ela vai tender a ser um espelho do modo pelo qual você está falando. A Mi Lopes fez mais um comentário, acho que ainda dá para falar mais um pouco, que ela falou que considero essa atitude de falar, mesmo que caridosa, quando se trata de uma hierarquia. Por exemplo, falar para nossos pais. Aí é mais difícil, né? Assim... Não falou, é difícil.
tem situações que é difícil, né? Mas a gente vai ver, por exemplo, o conhecimento nos Vedas é muito legal isso, né? Que a gente vai ver que pessoas que estão assim acima na hierarquia, uma das características que elas precisam para estar em cima em qualquer hierarquia, por exemplo, um pai em relação aos filhos, um professor em relação aos seus alunos, é também estar disposto a ouvir, né? Tanto que a gente vai ver os Vedas falando, por exemplo, que se uma pessoa ela é um rei, a primeira coisa que ela tem que fazer durante o dia de trabalho dela como rei é sentar assim na porta do palácio e ouvir qualquer cidadão comum, qualquer cidadão pode ir lá e fazer a crítica que ele quiser e ele tem que ouvir aquilo e ouvir com empatia, ouvir com cuidado, né? Então os pais assim, eles também têm que ouvir os filhos. A gente vê que, por exemplo, tem uma parte muito legal do Mahabharata que Bhisma Deva, que ele é o avô de Arjuna, ele é o avô, né, dos irmãos de Arjuna. Quando ele está pensando assim, como que ele ia planejar uma determinada ação no reino, porque ele tinha muita influência assim, sobre o reino e Arjuna e seus irmãos eles ainda não tinham assim, assumido o poder, né? E a primeira coisa que ele faz é ouvir justamente os netos. Antes dele tomar uma decisão, ele ouve os netos para depois ele falar qual era a opinião dele. Em vez dele pensar que ele era o mais velho, que estava mais alto na hierarquia, primeiro ele dava opinião. Não, primeiro ele ouve todos que estão abaixo dele para depois falar aquilo que ele pensa, né? Ele tinha essa coisa de ouvir, né? Prabhupada, o mestre assim, no momento Hare Krishna, ele tinha essa coisa, né? Que ele tinha opiniões bem fortes, mas ele estava sempre disposto a ouvir seus discípulos. Né? Então ele sempre chamava o pessoal e perguntava: o que vocês acham disso? O que vocês acham dessa minha opinião? E dependendo da opinião que os discípulos davam, ele ia lá e mudava de ideia, né? Então, assim, a gente precisa estar aberto a ouvir pessoas que devem ser instruídas pela gente, né? Um pai, ele deve instruir o filho, mas ele também deve estar aberto a ser instruído pelo filho. Então a gente tem que ter essa modéstia. Agora, se a gente convive com pessoas que não têm essa modéstia e ficar instruindo elas, às vezes não vai levar a lugar nenhum, não. Só vai deixar elas mais nervosas, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer é tentar fazer com que ela chegue à conclusão que a gente sabe que é a conclusão certa, mas ela achar que ela chegou a essa conclusão. Então, assim, precisa de um malabarismo, assim, você vai conduzindo a pessoa e no final ela fala: pô, já sei, é isso, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode ter que exercitar, assim, né? Você vai... Aí tá, essa manipulação é uma manipulação boa, né? Você vai fazendo assim a pessoa, ela mesmo, assim, chegar na conclusão, né?